Ministrar a paz sobre mim, eu deixei ela passar, né? Não pode, não pode. Irmãos, o tema dessa mensagem é equilíbrio. Andar na linha, né? Quem já foi no circo? Todo circo tinha, né? Porque o circo se acabou, né? Mas todo circo tinha aquele... O pandeirinho ficava... E o cara lá... A galera... E ele com aquela vara lá, né? Aquilo é uma forma de mostrar a capacidade do indivíduo a se manter numa condição de equilíbrio e cumprir um determinado obstáculo, um determinado percurso, certo? Porém, irmãos, para nós conservarmos esse equilíbrio, existe algo que nós estamos a levar. Ou seja, existe algo a qual nós estamos dedicados. Na vida do homem, irmãos, com Deus, existem homens que, se você for olhar à luz da palavra de Deus, que eles foram separados para uma situação diferente dos demais. E quem separou isso foi o próprio Deus. Porém, nós vamos ver que os demais também, eles creem e glorificam a Deus. Porém, existem aqueles separados de forma específica para algo. Então, o crente em Cristo Jesus, ele tem que entender isso. Se Deus não me separou em uma forma específica para algo, eu sou e devo continuar como um adorador. Porque o Senhor, ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E naquilo que me for imputado algo, eu faço, para a glória de Deus. A palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 14, no verso 33, diz assim: da mesma forma, qualquer de vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E no livro de Hebreus, capítulo 11, do verso 1 até o verso 40, vai falar dos heróis da fé. Vai falar de vários personagens bíblicos. E esse capítulo, irmãos, ele traz como introdução a definição de fé. E depois ela vai mostrando como esses homens glorificaram a Deus, serviram a Deus e viveram situações diversificadas por crerem em Deus, em uma esperança que eles não viam, mas eles esperavam que se concretizasse. E lá no Salmo 116, no verso 14, o salmista ele vai dizer bem assim, ó: cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. Só que se você, irmão, for lá no começo do capítulo, você vai ver a situação do indivíduo. Ele diz bem assim, ó: eu amo o Senhor porque Ele me ouviu
quando lhe fiz a minha súplica. Ou seja, ele está dizendo, eu clamei a Deus e ele me respondeu, ou seja, ele me ouviu, ele me deu atenção. Eu me lembrei agora do Alisson, né? Alisson é esse rapaz que estava bem aqui tocando. Ele está desse tamanho assim. Mas quando ele era desse tamanho, irmão, desse tamanho mesmo, ele chegou lá na padaria e disse assim, irmã Sandra, eu quero uma oportunidade na igreja hoje. Eu vou para o culto hoje. E eu queria uma oportunidade. Foi uma dor de ouvido, foi isso? Ele acordou de madrugada com dor de ouvido. Eu nunca senti dor de ouvido, não, mas disse que é prima da dor de dente e do canto de unha. Abala um corpo por inteiro. É uma coisa desse tamanhozinho. Dor de dente ninguém nem vê. E canto de unha, irmão, é bem pequenininho. Mas abala o corpo inteiro. Diz que é primo, parente, né? Diz que são trigêmeos. Eu nunca, graças a Deus, eu nunca experimentei nem quero. Porque diz que é terrível, né? Se é prima dos outros dois, trigêmeos ou alguma coisa parecida, eu não quero. Aí o Alisson disse que acordou com dor de ouvido. Criança. E ele disse assim, Senhor Jesus, se o Senhor me curar. Ele fez um voto com Deus. Ele criança. E aí, ó. Só no outro dia. Para contar o testemunho e vir dar glória a Deus. Porque o Senhor o ouviu, irmãos. Deus ouviu. Ele na sua dor, na sua aflição, no seu desespero. Então, eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ou seja, o indivíduo aqui estava numa situação, irmãos. Bota no verso 2, João. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. Aqui ele já faz uma espécie de compromisso. Por toda a minha vida, eu vou glorificar, eu o invocarei, eu o adorarei. Ou seja, eu vou ser um adorador. Aí no verso 14 que nós lemos, ele diz, cumprirei os meus votos. Por causa disso, disso e disso. Porém, irmãos, a vida ela é um curso, irmãos. Na vida nós vamos encontrar várias adversidades. Nós vamos passar por várias situações. Nós vamos ser exigidos. Nós vivemos faixas etárias. E coisas extras que podem aparecer, né, irmãos? Que muitas vezes, ixi, rapaz, nem sabia nem que isso existia, mas apareceu na minha vida. Ou seja, algo extra, algo a mais, né? E aí, irmãos, o indivíduo que glorifica a Deus, que adora a Deus, e que ama ao Senhor, ele vai ter que manter agora o equilíbrio para dar prova dessa condição de dedicação a Deus. Porque se ele não mantém o equilíbrio, irmãos, já era, ele sai. Mas ele tem que manter o equilíbrio para que ele cumpra o seu compromisso. E quando nós, irmãos, vamos fazer isso, nós vamos nos enquadrar nos mesmos indivíduos que são chamados de heróis da fé. Que foram homens, irmãos, que, crendo, permaneceram nas suas gerações e nos seus tempos.
Porque foram homens que viveram épocas diferentes, situações diferentes, culturas diferentes, comportamentos diferentes. Eram pessoas, irmãos, que não eram do mesmo nível social. Porém, eles acreditavam no Deus vivo, no Deus da palavra. E nos é anunciado pela palavra de Deus, o Deus vivo, o Deus da palavra. Então, nós precisamos de compromisso. E dentro desse compromisso, nós precisamos nos aprofundar em Deus. Ou seja, no sentido espiritual, irmãos, aplicar a nossa vida a se comprometer e compreender Deus. Lucas capítulo 9, no verso 62. A palavra do Senhor diz assim: Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós estamos, a partir do verso 57 até o 62, diante de uma narrativa, de um texto que Lucas está narrando, que são relacionamentos de homens, compromissos, interesses, conhecimento, ânsias dos homens em relação à pessoa de Deus. Porque no verso 57 a palavra do Senhor diz assim: indo eles pelo caminho, alguém lhe disse. Ou seja, Jesus estava percorrendo um determinado curso, se deslocando de um lugar para outro. Então alguém foi e levantou a voz para Jesus e disse assim: Senhor, sergui-te-ei para onde quer que fores. Não é assim que os homens dizem? Existe cada expressão engraçada aí que as pessoas falam, né, a respeito de se comprometerem com Deus, que dá é medo. Muito cuidado, irmão, mas eu já ouvi falar de uma irmã que ela, no começo da sua fé, ela ficou tão empolgada que ela disse que nunca casaria. Ela seria a noiva de Cristo. Ainda hoje ela é coroa. Irmão empancou. Parece um carro quebrado dentro da lama. Não apareceu o bem-aventurado de jeito nenhum até hoje. Isso é voto que a pessoa vai fazer, irmãos. É tanto que a palavra do Senhor, irmãos, ela diz cautelosamente que o homem não se precipite em abrir a sua boca na presença do Senhor. Porque aquele que vota, que faz um compromisso com Deus, não seja tardio em cumprir, porque Deus não se agrada de tolos. Então não se apresse, irmãos. E por incrível que pareça, irmão, está lá encalhado. E só para você ter uma ideia, irmãos, uma vez teve um pastor indiano, que ele teve aqui até na igreja. Qual é o nome daquele pastor indiano? Era o Vink, né? Vink. O Vink. Ele passou até uns dias aqui em casa, ele era da Índia. O pastor Vink, irmãos, quando a viu pela primeira vez essa irmã,
Ele disse: essa irmã, ela fez um compromisso com Deus. E falou a respeito disso, irmão. E disse que aquele problema na vida dela tinha sido isso. Então, quando nós olhamos para dentro do texto, irmão, nós vamos ver Jesus andando. Aí aparece alguém assim, cheio de empolgação, e diz assim: aonde o senhor for, seguir-te-ei. Aí a resposta de Jesus para o indivíduo: a raposa tem os seus covis, as aves do céu, os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, a raposa tem onde se deitar e repousar. As aves têm aonde procriar e repousar. Mas eu não tenho onde nem reclinar a cabeça, meu filho. Essa foi a resposta que Jesus deu àquela pessoa, irmãos. Eu não sei qual a motivação, a empolgação desse indivíduo, irmãos. Eu sei que provavelmente era maravilhoso ver Jesus curando, fazendo milagres, e a manifestação do Espírito de Deus, quando Jesus falava, devia ser muito glorioso. A presença, a ação do Espírito, é muito bonito, era muito envolvente, né? Mas o indivíduo, ele se precipitou nisso e Jesus deu a resposta. E o texto, ele segue dizendo assim: Jesus olhou para outro, agora foi Jesus. E Jesus vai dizer para ele assim: segue-me. Aqui não foi o indivíduo que optou por Jesus, aqui foi Jesus que optou pelo indivíduo. Então Jesus diz: segue-me. Aí ele foi e respondeu para Jesus: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Aí Jesus: deixa que os mortos enterrem os mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E Jesus vai dizer assim, ó: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui era uma função, irmãos, e um exercício de atividade trabalhista da época. Se arava com um animal, ou uma junta de boi, ou de mulas. E o indivíduo, irmãos, que fazia o suco da terra, ou seja, fazia o corte da terra, ele tinha que controlar o animal e fazer com que o riscozinho saísse bem certinho assim, ó. Ele não podia deixar o animal sair para lá. Agora tu imagina só, ele guiando esses animais e observando outras coisas, né? Não é a mania que a gente tem? Dar crédito às outras coisas. Eu já li uma vez, já ouvi uma vez que o Benny, o Senhor mandou que ele largasse a faculdade, quando ele era universitário. E ele disse: e agora, como é que eu vou explicar a meus pais que eu estou largando a faculdade? Ele era totalmente dependente dos pais, irmãos. Ele era ainda jovem. Ele ainda não tinha aquele domínio total. E o Senhor mandou que ele largasse, em dedicação ao reino de Deus. E agora? Ele disse: ixi, agora para me explicar isso a papai e mamãe. Lembre-se, isso aí foi com Benny, viu? Você não é Benny.
Porque o povo, meu Deus do céu, chegar em casa vai lá largar tudo. Meu filho, você não é Benihim, presta atenção. Certo? Mas quando Jesus, irmãos, ele manda você fazer algo, ele quer que você tenha compromisso e se aprofunde naquilo, em conhecimento daquilo que ele te mandou fazer. E nisso você tem que se dedicar em manter o equilíbrio, para que ele manifeste a graça dele. Independente de alguém vai achar bonito, feio, goste ou não goste, é o seu negócio com Deus, é o negócio de Deus com você. E para nós, irmãos, entendermos e termos essa profundidade a mais, o apóstolo Pedro, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, encerrando a segunda carta, no verso 18, ele vai dizer assim: cresçam em graça e em conhecimento. Coloca aí, João 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Será que essas palavras agora e para sempre elas se referem a tempo? No momento que Pedro está escrevendo, manifestando a revelação do Espírito, ele está dizendo, irmãos, em tempo oportuno, na condição de adorador, de vida sua, continue adorando, agora e amanhã. Não é apenas hoje. Dê continuidade. Nisso nós podemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Porque o homem ele tem uma outra mania incrível, né, irmãos? Geralmente isso acontece com comida, né? Não, bota um pouquinho aí para me experimentar. Aí, no outro dia ele está lá de novo. Aí ele segue, né? Porque ele gostou. Mas de repente, irmãos, gostei não. Ele rompe ali. Mas o alimento, irmãos, na vida do homem é uma necessidade. Ela é hoje e necessita ser amanhã. Porque é uma necessidade. Agora com equilíbrio, né, irmãos? Louvado seja Deus. Agora, irmãos, para nós termos uma inspiração, irmãos, em quem nos inspirarmos? Existe alguém que nós podemos olhar e dizer assim, rapaz, aí verdadeiramente correto, para nós nos inspirarmos. Filipenses capítulo 2, versos 6 e 8. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Agora coloca aí no Evangelho de João, capítulo 17, verso 3 ao 5.
João aqui vai narrar a respeito de Jesus Cristo. Esta é a vida eterna, que te conheçam. O único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Imagine você, irmãos, ver a narrativa dessas duas expressões do texto da palavra. Aí você vê Jesus se despindo disso. Para se tornar homem. Tem homem que diz assim: meu Deus, não sei porque é que eu nasci. Eu devia não ter nascido. Ou então, para que eu nasci nessa família? Ou então, porque eu nasci tão feio? E aí começa, irmãos. Eu podia ter nascido não sei de quê, de outra maneira, assim, aí começa os questionamentos. Só que a palavra do Senhor diz que Jesus, ele se despiu, ou seja, ele se desfez daquela glória que existia antes mesmo da fundação do mundo para se tornar um homem como a gente. Para cumprir uma obra, um serviço, um chamado. E sabe qual é o nosso chamado como cristãos, irmãos? Dar continuidade ao ato de anunciar aquilo que Jesus já fez. Quando o Senhor nos chama, irmãos, Ele chama para dar continuidade ao fato de dar a notícia do que Cristo fez. Como ouvirão se não tem quem anuncie? Diz que está uma greve grande agora, ninguém quer mais ser pastor. Porque estão exigindo demais. Olha onde os homens estão levando as coisas. Outro não sei o quê, outro não sei o quê. Mas peraí, quem é que está chamando? Quem é o chamador desse serviço, irmão? Aí onde é que está a questão, irmãos? Esse serviço é de quem, pelo amor de Deus, hein? Quando os homens, irmãos, ele vai na lagoa buscar água, sabe? Ele baldeia o negócio. Mistura água com lama. Chama-se baldear. Irmão, antigamente só quem pegava água na cacimba era quem sabia, irmãos. Porque chegava com a cuia e fazia assim, ó. Aí, tirava aquela aguinha. Quando batia assim, os martelinhos saíam tudinho, sabe? Sem folha, sem nada. Sabia tirar. Mas quando mandava um inexperiente, que ele chegava lá, aquele... Aí ele é com lama, com tudo, irmão. É o que chama baldeou o negócio, sabe? É quando os homens começam a meter a mão no negócio e acham que eles são sabidos demais, começam a fazer, irmãos, eles começam a baldear o negócio, sabe? Aí começa a aparecer uns cabeça oca por aí que não entendem o chamado de Deus, ou então Deus nunca chamou, ou se chamou ele está confuso. E aí baldeou a coisa, irmão, e acabou olhando assim e diz, rapaz, está lama pura. Não compensa mais, não é válido. Estou com medo, não sei fazer. Ele nem tem noção que Deus fala mais, irmãos. Ou então alguém resolve ser para aparecer. E aí, irmãos, nós precisamos de olhar, irmãos, para o alvo certo. Provavelmente o tempo de vida de Cristo como homem foi 33 anos.
foi 33 anos no tempo cromos do homem, que é o tempo do homem. Porém, Cristo, ele saiu do tempo eterno para fazer parte do tempo do Kairos, para fazer parte do tempo cromos. Provavelmente, eu acho que foi um dos maiores momentos de angústia do próprio Cristo. Porque, irmãos, quem sente a presença de Deus, desejaria que ela nunca cessasse de ser manifesta em si mesmo. Porque, irmãos, quando o homem sente a presença do Espírito de Deus, ele anseia que aquilo nunca acabe. E quando o Espírito não se manifesta mais daquela maneira que ele estava totalmente em êxtase, ele fica até pensativo assim, ó, ansioso, parado. Porque ele sabe o quanto era gostoso só a presença do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Cristo esvaziou-se dessa glória para assumir forma humana, para cumprir e exercer a condição de servo. Está aí o próprio Cristo como exemplo, se desfazendo, provavelmente no nosso sentido, como que de interesses, né, irmãos? Porque a palavra do Senhor diz que aquele que não deixar amor de pai, de mãe, aquele que não deixar isso por amor de mim, não é digno de mim. Então, todas essas coisas, irmãos, elas são interesses, estão ligadas com vínculos afetivos e outros vínculos mais. A vida do homem, isso prende. E já pensou se Cristo te chama para um serviço que você tem que romper isso? E aí? Já pensou, irmãos? Você quase concluindo o seu nível superior. Um dos melhores cursos que existe e o Senhor te chama para você. E vai ir para Itapé-Sul pregar a palavra. Você vai? Ouvi um rapaz dizer que lá em Itapé-Sul, irmão, nem haste de aterramento entra na terra. Ele disse que foi fazer uma ligação elétrica lá na cidade de Itapé-Sul, aí ele batia no haste de aterramento, aquele ferro de cobre que você tem que ficar na terra. Ele disse que fazia pum, pum, aí o bicho só entrou assim, cerca de 30 centímetros, aí ele, pum, o bicho faz, prim! Ele, que negócio é esse? Ele, puf, disse, que negócio é esse? Pá, pá. Eu acho que não entrava na terra, irmãos. Ele disse, irmão, só entrou um certo tanto na terra da cidade lá. Depois não entrava mais, não. Disse, não, é assim mesmo que é aqui. Nem acho que tem aterramento entrando na terra. Lá tem muito assim, carrapicho, algumas coisas por aí, né? E muita pedra. Ou seja, um lugar difícil, mano. Aí o senhor, você está prestes a concluir o curso de nível superior. Suponhamos que seja medicina, né? Clínica geral. Aí o senhor diz assim, vai para Itapé-Sul, meu filho, salva umas almas para lá. Aí, senhor, deixa eu primeiro concluir o meu reino. Aí o senhor diz, ô, papai. Vamos discutir o assunto? Ou vamos obedecer? Eu não estou chamando você para discutir assunto, estou chamando você para obedecer, filho. São coisas, irmãos, que elas podem surgir na vida de um indivíduo, pela questão do chamado. Aí você tem que se dedicar, manter o equilíbrio, ser compromissado e aprender. E Cristo como exemplo deixou a glória para se fazer semelhante aos homens. Deve ter sido uma coisa difícil. Deixar a glória a qual tinha com o Pai. Aquela glória que era
tão extraordinária, antes mesmo que o mundo fosse formado, né? E vim participar aqui do arroz com feijão com a gente. Sabe? É difícil, viu? Foi uma dor horrível. Viu? Eu acho que essa foi a maior dor que Jesus talvez tenha sentido mesmo, foi essa. Sair da glória de Deus e vir aqui passar um dia com a gente, né? Irmão? E ainda concluir uma obra mais dolorosa do que a nossa própria. O justo pelo injusto. Precisamos, irmãos, compreender o caráter de Deus. Precisamos, irmãos, termos sobriedade para podermos servir a Deus. Precisamos ter disposição para completarmos e concluirmos a obra, irmãos. Porque nesse linha nós precisamos manter o equilíbrio. Só para nós termos uma ideia, Atos capítulo 3, a partir do verso 1. Certo dia, Atos dos Apóstolos 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Aí a lista aqui da rapaziada: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E a gente até importante aqui, viu, irmão? Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. Assim depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Terça-feira o Átila pregou aqui, ele tocou num assunto que eu confesso que eu já tinha visto muita gente mencionar esse assunto. O Senhor, irmãos, ele fala para a igreja das cartas do Apocalipse. Qual foi a igreja, irmão? A igreja de Éfeso. Que a única coisa que Deus tinha contra ela, que deixaste o primeiro amor. E ela foi e citou assim: irmãos, o primeiro amor nada mais é que as decisões da igreja junto com aquele que dirige a própria igreja, que é o Espírito Santo. Ou seja, hoje nós vemos, infelizmente, uma igreja que ela toma decisões sem consultar o Espírito de Deus. Eu me lembro que uma das primeiras pancadas que eu levei na minha vida foi fazer um negócio. A minha primeira pancada como crente em Cristo Jesus foi fazer um negócio. E eu cheguei na igreja e me entregaram uma revelação bem assim: aqui tem uma pessoa que está muito preocupada, porque você fez um negócio e você está muito confusa e você não consultou a Deus. Era eu, irmão. Eu tomei uma decisão por conta própria. Porém, eu necessitava da oração do Espírito de Deus, se eu poderia ou não tomar aquela decisão. Olhe para Davi, irmãos. Davi, irmãos, ele sabia guerrear, ele era estratégico, inteligente, ele era rei e tinha um grande exército. Mas quando o inimigo vinha, ele dizia: vou, e o Senhor entregará nas minhas mãos, ou não? Ele sempre consultava a Deus, irmãos. Ou seja, ele queria a direção do Espírito de Deus.
e ele tinha um exército nas mãos, o exército era armado, pronto para a guerra. Mas ele sabia, irmãos, que quem dava a vitória era o Senhor. A igreja, infelizmente, irmãos, ela perdeu essa sensibilidade. E é como se cada um faz o que quer. E de repente vai andando. Aí chega num determinado momento e diz: parece que eu estou só. É bem capaz do Espírito dizer: você nem me chamou. Aí querendo ser o rei da cocada. E bom, a igreja é um povo diferente. A igreja é chamada para ir pelo caminho estreito. Você sabe quem foi que lançou o melhor salgadinho do mundo? Ixi, mano, o negócio é esse. Você estava pregando a palavra, agora vai falar de culinária. Jesus Cristo, sabia? Porque Jesus dizia assim: vós sois o sal da terra. Esse é o maior salgadinho que existe. O melhor salgadinho que existe é a igreja. Mas se perder o sal, para nada serve. Então deixa de ser um salgadinho. Aí vai ser o quê? Insosso. E sendo insosso, é lançado fora e pisado pelos homens. Amém? Palmas bem alegres para Jesus. Fica de pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus.